Muito bom dia a todos, sejam todos, podem se sentar, sejam todos muito bem-vindos em mais esse culto, nesse domingo, um culto muitíssimo especial, um culto de louvor e adoração, num dia que é o dia mais importante na vida de todos os cristãos. Bom dia para você que está aqui assistindo o nosso culto ao vivo, para você que está assistindo online. Hoje nós celebramos a ressurreição do Cristo. E eu acho que não há evento mais simbólico, mais importante na vida de todo aquele que crê em Jesus. A ressurreição de Jesus é mais importante que o nascimento, que a crucificação. É na ressurreição que Cristo realiza o chamado dele. E porque ele vive, nós podemos viver em paz. E graças a essa ressurreição, nós devemos buscar, junto com Cristo, uma ressurreição diária, um renascimento diário em nossas vidas. Então, hoje, se você está aqui conosco pela primeira vez, se você é um visitante, seja muito bem-vindo. Nós estamos muito felizes de acolher você no seio da nossa comunidade, da nossa família cristã. Nós temos lá na frente alguns kits, que nós chamamos de kit visitante. Então, se você não pegou na entrada, você pode pegar na saída. É uma maneira de nós nos conectarmos com vocês. E hoje vai ser um culto um pouco diferente. Eu já vou deixar avisado desde o começo. É um culto um pouco mais longo, porque nós preparamos com muito carinho um culto especialíssimo para celebrar uma data muito especial para todos nós. Então vai ser um culto um pouquinho mais demorado e um culto com crianças. Via de regra, nós temos a escola dominical, onde as crianças vão com os professores, mas hoje não. Hoje é importante que todos, inclusive as crianças e os professores, estejam aqui assistindo esse culto. Então a gente aconselha, se você está com criança, sentem em família, fiquem todos juntos. Nós fazemos coisas que vão bem além do culto de domingo. Então nós temos um grupo no WhatsApp chamado Alô Comunidade. Você pode, através do QR Code, se conectar nele e ficar informado sobre tudo que nós fazemos, nossas atividades aqui durante a semana, ok? E porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Então tenham todos um culto abençoado. Vamos louvar a Deus. A Páscoa se aproximava quando Jesus e seus amigos chegaram em Jerusalém. Uma multidão já tinha se juntado pela estrada, esperando para dar as boas-vindas ao Rabi, que operava milagres, pois muitos diziam que ele era o Messias. Seja bendito, meu Espírito.
Mesmo a multidão se dispersando, o clima de celebração prolongou-se. Mas somente Jesus sabia quão rápido os ânimos se transformariam em maldições e os gritos de louvor em acusações. Naquela noite, numa sala retirada, Jesus reuniu-se com os 12 discípulos para celebrar a Páscoa. Eles não percebiam, mas aquela seria a última noite na presença de Jesus. Depois de dar graças, ele tomou o pão e o partiu, e passou para os outros. Depois tomou um cálice de vinho e o deu para que eles o bebessem. Pronto para entregar minha vida a ti. Pedro, em verdade vos digo, antes que o galo cante 3 vezes, você me negarás. Não, Senhor, eu nunca te negarei. Nunca. Depois de cear, Jesus levou os seus seguidores para um jardim chamado Getsemane. Lá, ele pediu que seus discípulos ficassem acordados e velando enquanto ele orava. Em terrível agonia de espírito, Jesus clamou: Pai, afasta de mim este cálice, mas contudo, faça a tua vontade
mas não a minha. Mas quando ele voltou para seus discípulos, os encontrou dormindo. Levantem-se, o meu traidor está chegando. Então Judas entrou no jardim e beijou a Jesus. E os soldados, reconhecendo Jesus, agarraram-no e prenderam. Naquele momento, tudo mudou para os discípulos. Antes, eles tinham o orgulho de serem vistos como os mais chegados do Mestre. Mas agora, enquanto o viam-no ser levado, o pequeno grupo de cristãos era invadido por sentimentos de confusão e vergonha. Mesmo Pedro, o atrevido, o pescador ousado, que tinha prometido total lealdade, perdeu sua coragem. Enquanto Jesus apanhava e era torturado, Pedro se escondia nas sombras, esperando não ser encontrado. Ei, eu te vi com Jesus. Você é um de seus seguidores. Não, não sou eu não. Eu digo a vocês, é Ele. Não, você não sabe o que diz. Dá pra ver pelo seu jeito, você é um deles. Você está enganado. O que fiz, Senhor? O que fiz? Nas horas seguintes, Jesus foi seguidamente questionado por Pôncio Pilatos e Herodes. Os dois acharam seu comportamento calmo, estranhamente inquietante. Mas nenhum dos dois queria ser responsável por mandá-lo matar. Então Pilatos ofereceu para a multidão nervosa uma escolha. Ele libertaria Jesus ou um assassino chamado Barrabás. Mas a multidão escolheu Barrabás. E Jesus, que vocês chamam de Messias? Perguntou Pilatos. Crucificai-o, eles gritavam. Pendurem-no numa cruz. Então Pilatos tomou a Jesus e seus soldados o açoitaram. Eles trocaram suas roupas por um manto vermelho e o coroaram com espinhos. Eles riam e cuspiam nele, dizendo: Glória a ti, Rei dos Judeus. E quando Jesus não demonstrou ter medo, eles se enfureceram e bateram nele com selvageria. Mas havia uma coisa que os olhos dos soldados não podiam ver. Por trás daquela violenta provação, alguém estava lá assistindo tudo. Por trás das surras e deboches, por trás das palavras cruéis e dos golpes. Alguém estava lá, ouvindo o coração do nosso Salvador e sentindo sua angústia. Dos altos céus o Pai olhava tudo, cena cruel para um coração de pai, com risos e deboches o feria, tamanha dor sentiu o Pai. Deus via suas faces de desprezo e a coroa que Jesus ganhou. E enquanto ele era a diversão dos tolos, sim, com tristeza Deus falou. Este é meu filho que torturais, este é meu filho que coroais de tanta dor. Eu sinto vê-lo sofrer. Eu poderia resgatá-lo, eu poderia libertá-lo, mas escolhi deixar
deixá-lo morrer. Deus viu a cruz que Cristo levaria por ruas cheias de gente a gritar. Enquanto ele caminhava ao monte, os céus ouviram Deus falar. Não saber. Este é meu filho que torturais. Este é meu filho que coroais de tanta dor. Eu sinto vê-lo sofrer. Escolhi Eu poderia resgatá-lo. mesmo assim. Eu poderia libertá-lo, mas escolhi deixá-lo morrer. Mais tarde, no mesmo dia, os discípulos estavam reunidos, mas com medo dos judeus. Haviam trancado todas as portas da casa. De repente, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: "Paz seja com vocês." E mostrou a eles as suas mãos e o seu lado. Vendo o Senhor com os próprios olhos, os discípulos ficaram exultantes e Jesus repetiu sua saudação: "Paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu envio vocês." Ele respirou fundo, soprou sobre eles: "Recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, esses pecados serão perdoados para sempre. Se vocês não perdoarem os pecados, não serão perdoados." Tomé, também conhecido como Gêmeo, um dos 12, não estava com eles quando Jesus apareceu. Os outros discípulos contaram a ele: "Nós vimos o Senhor." Mas ele disse: "A não ser que eu veja os buracos dos cravos em suas mãos, e coloque o dedo neles e toque o seu lado, eu não vou acreditar." Passados 8 dias, os discípulos estavam outra vez naquela sala. Dessa vez, Tomé estava presente. Jesus passou pelas portas fechadas, foi para o meio deles e disse: "Paz seja com vocês." Ele voltou para Tomé e disse: "Examine as minhas mãos, toque o meu lado, não seja descrente, creia." Tomé disse: "Meu Senhor, meu Deus." Jesus disse: "Você crê porque viu com os próprios olhos. Bênçãos maiores ainda estão reservados para os que creem sem ver." Vamos orar. Pai, que os nossos corações estejam abertos para a semente da sua palavra, e que as palavras da minha boca sejam agradáveis para Ti, meu Senhor e meu Deus. Você já pensou ou já passou algum tempo considerando as perguntas, as dúvidas que flutuaram, que ecoaram na mente e no coração dos discípulos entre a cruz e o túmulo vazio? Esses jovens rapazes tinham deixado
tudo ao receber o convite de Jesus. E ao longo dos anos, acompanhando o Cristo, eles apostaram que ele era o tão esperado Messias para o povo judeu. Eles deixaram família, deixaram profissão, deixaram lar e a vida conhecida para seguir o reino e o seu. E agora eles assistiram de longe Jesus morrer na cruz, que era uma morte de criminosos, não uma morte de Messias. Sem dúvida, eles sofreram com a perda do amigo. Eles caminharam com Jesus por 3 anos, ouviram os ensinamentos, testemunharam os milagres, assistiram à chegada das multidões. Mas não só isso, eles eram o grupo com quem ele tinha as piadas internas ao redor da fogueira no fim do dia. Eles conheciam os diferentes timbres de voz que Jesus usava para diferentes situações. Eles sabiam os trejeitos e a linguagem oral, e eles sabiam quando deu ruim. Reconheciam o amor profundo e puro que ele tinha nos olhos para os mais sofridos, os mais excluídos e os menores. Mas o sábado trouxe um confronto entre a expectativa que eles tinham e a realidade que eles estavam vivendo. A expectativa de um Messias triunfal, de finalmente uma vitória para o povo judeu oprimido pelo Império Romano, uma revolução histórica que terminaria com Jesus entronado e coroado no poder político. A vitória dos judeus seria um povo de status, de força e representados pelo Deus do Abraão, Isaac e Jacó. Mas a história não foi assim. As expectativas foram frustradas. Eles assistiram Jesus ser erguido sim, mas ser erguido numa cruz e não num trono. Ser coroado sim, mas ser coroado com uma coroa de espinhos e não de ouro. Em meio à dor e à confusão, eu imagino que as dúvidas nasceram, que as dúvidas surgiram. Será que foi tudo um fracasso? Será que nós fomos enganados? Será que eu errei na minha escolha de me tornar um discípulo? Será que eu poderia ter feito algo para ter um fim diferente do que foi? Será que eu vou ser o próximo a morrer numa cruz agora? Será que esse é o fim da história? Foi tudo para isso? Nós fomos traídos por um de dentro. Jesus foi morto pelo povo que ele alimentava e curava. Qual será a nossa vingança? O sábado de silêncio trouxe medo, desilusão, sentimento de abandono, raiva e desejo por vingança. Você reconhece alguns desses sentimentos? Ontem nós tivemos aqui no prédio da igreja uma proposta de um encontro um tanto incomum, mas eu suspeito que tem participado ao longo dos anos, não menos. Reunimos para expressar as nossas dúvidas, os nossos medos, as nossas indagações, as nossas desilusões, os momentos quando a expectativa não bate com a realidade. A expectativa, por exemplo, do microfone funcionar. E o nosso mantra ontem foi: eu sei como você se sente. Eu sei como você se sente.
Vocês conseguem falar essa frase comigo? Eu sei como você se sente. Tá bom, mas vamos tentar de novo. Eu sei como você... E a prática foi assim. As dúvidas eram lidas e se em algum momento da sua vida você já tivesse experimentado dessa mesma dúvida, você levantava um papel que dizia: eu sei como você sente. E as dúvidas, o papel eram trocados entre os participantes. Hoje, eu trouxe algumas das nossas dúvidas de ontem. Porque eu gostaria de ler algumas das dúvidas que ecoam entre nós agora para vocês. E, se por acaso você já tenha sentido alguma dessas dúvidas flutuar, ecoar ou latejar dentro de você, eu gostaria que você dissesse em voz alta: eu sei como você se sente. Preparados? Uma das dúvidas. Eu fracassei com a maior responsabilidade de todas e agora não sei o que fazer. Eu sei. Por que as feridas do passado reabrem e doem mais forte ainda? Será que eu estou no caminho certo? Será que eu estou fazendo o que Deus preparou para mim? Será que eu tenho sido quem Ele quer que eu seja? Será que algum dia o preconceito em meus olhos sumirá de verdade? Será que essa era a hora para eu fazer essa mudança na minha vida? Deus, como lidar com pessoas que usam o teu nome para machucar, para oprimir e para destruir? Em João 20, nós lemos sobre o primeiro reencontro entre Jesus e os seus discípulos após a cruz. Para o turbilhão de sentimentos que os discípulos estavam experimentando, Jesus oferece a paz, o Espírito e o perdão. Para todos os medos que haviam nascido e crescido, Ele oferece a paz. Para o sentimento de abandono e desilusão, Ele oferece o Espírito, a sua própria presença e fôlego. Para a raiva e a vingança que invadia os corações, Ele dá a missão do perdão. Como diz o autor Thomas Halick, a mensagem da Páscoa é: Deus não se vinga. Jesus traz paz, Espírito e perdão. Jesus não veio, Ele não voltou como vingador, mas como perdoador. E a resposta de Jesus aos descrentes dentre os discípulos, assim como eu, foi de se aproximar e de mostrar as feridas. Jesus mostrou as suas feridas. Não uma coroa, não um trono, mas suas feridas. Porque as feridas de Jesus servem como resposta ao nosso sofrimento e às nossas dúvidas. Jesus diz: eu sei como você se sente.
e aqui antecede a dor. Escuro na pausa entre a chuva e o primeiro trovão. Seja minha canção. Quando a porta recusa-se a abrir e eu bato em vão. Quando vejo de longe o trem partir, um bilhete em minhas mãos. Seja minha canção. Estrofe, ponte, refrão. Quando lápis resiste obedecer e eu tento me impor. Quando o copo balança minhas mãos e eu devo compor. Seja minha canção. Estrofe, ponte, refrão. Seja minha canção. Primeiro trovão. Seja minha canção. Bilhete em minhas mãos. Seja tudo que perdi. Seja o que está por vir.
Som. Alô? Na verdade é Lucas 24, 13 a 35. Se você puder me acompanhar. Lucas 24, 13 a 35. Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. E iam conversando a respeito de tudo que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então ele lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? Ele lhes perguntou: do que se trata? Eles explicaram: aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, já estamos no 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada no túmulo. E não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram? Não é verdade que o Cristo tinha que sofrer para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante, mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, porque é tarde, e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, enquanto estavam à mesa, ele tomou o pão, o abençoou. Depois o partiu e o deu a eles. Então os olhos deles se abriram, e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu da presença deles e disseram ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? Na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com ele, os quais diziam: de fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho, como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. A história da Páscoa é a história do drama da redenção, da história da salvação. Narra a morte de Cristo na sexta-feira, onde o ódio, a violência e a maldade humana tiveram a sua maior expressão, mas também onde teve a maior expressão do amor de Deus no sacrifício do Filho dele, Jesus Cristo. E então, no sábado, ele foi sepultado. E aí pairou um silêncio, alimentado pela dor, pela confusão, a dúvida e a frustração dos discípulos que conviveram com ele por 3 anos. Mas vem o domingo, e o domingo quebra o silêncio do medo, da solidão, da dúvida e da frustração com a boa notícia da ressurreição de Jesus Cristo. A ressurreição é a boa notícia que transforma tudo e a todos. A notícia da ressurreição é a resposta transformadora de Deus, que tem o poder de transformar a nossa dor e o nosso sofrimento. A ressurreição de Cristo nos traz a esperança de que, como Cristo foi vitorioso sobre o pecado, o diabo, a morte e o mal, um dia, na ressurreição final, quando Jesus voltar, nós também venceremos todos esses inimigos. A ressurreição tem o poder de transformar a nossa dor, angústia, dúvida e medo de agora em esperança e em propósito para o reino de Deus. E a primeira coisa que a ressurreição transforma, ela transforma a solidão em comunhão. Porque você vê que esses 2 discípulos estavam caminhando sozinhos rumo a Emaús.
Eles estavam tristes, com medo, frustrados e sem esperança, longe dos outros discípulos. E talvez na mente deles também eles estariam pensando que estavam longe de Deus. Deus nos abandonou, não era aquilo que Ele tinha falado, Ele não era o Messias, Ele foi, o sonho acabou, então Deus nos abandonou, Deus não está conosco. Ele morreu. O que os discípulos não sabiam e que muitas vezes nós não sabemos, é que esse momento onde nós estamos fugindo dos problemas, das dúvidas, das dores, da angústia, esse momento, esse caminho de fuga, é também o caminho de reencontro, aonde Deus vem ao nosso encontro. E diz que o próprio Jesus estava caminhando com eles. Amados, queridos, a ressurreição, ela prova que Deus não nos abandona. A ressurreição é a resposta de Deus para dizer para nós: você nunca está sozinho, eu nunca te abandonarei, nem mesmo na morte. Porque na cruz, Cristo gritou: Deus meu, por que me desamparaste? Mas na ressurreição, a Bíblia diz, em Romanos capítulo 8, que foi o Espírito de Deus que ressuscitou, que tirou ele das garras da morte. E é o mesmo Espírito Santo que um dia vai nos ressuscitar. Os 2 discípulos reconhecem Jesus quando Jesus parte o pão. Eles são despertados pela verdade das Escrituras e pela presença de Jesus. Eles então saem e eles vão a Jerusalém e eles vão compartilhar com os outros discípulos a notícia que eles já tinham recebido: o Senhor está vivo. E o próprio Senhor depois encontra os discípulos em Jerusalém. A ressurreição transformou aquele momento de solidão dos 2 discípulos em Emaús em um momento de comunhão, de partilha, de companheirismo, de comunidade. Eles entenderam: nós não estamos sozinhos, Deus não nos abandonou. A ressurreição prova isso para nós: nós nunca estamos sozinhos, Deus nunca nos abandona. E Ele nos une a uma comunidade das testemunhas da ressurreição de Jesus. Mas a ressurreição transforma outra coisa também. Ela transforma o nosso sofrimento em esperança. Esses discípulos estavam fugindo de Jerusalém. Para eles, Jerusalém era uma lembrança dolorosa e frustrante de tudo aquilo que não deu certo e de tudo aquilo que eles perderam. Então eles queriam fugir de tudo aquilo. Para aqueles discípulos, era inconcebível a ideia de um Deus fragilizado, de um Deus humilhado e de um Deus morto. Um Deus que eles sabiam era todo poderoso, mas um Deus que não pode vencer os seus inimigos? Não fazia sentido para eles. O que eles não entendiam é que a solidão, a morte, o sofrimento de Jesus era exatamente aquilo que era necessário Ele encarnar, Ele abraçar, para que Ele fosse vitorioso sobre a morte, o sofrimento e a dor. A ressurreição, amados irmãos, prova para nós que a morte de Jesus não era uma tragédia. Não foi um acidente, mas foi a vitória de Deus, aonde Deus vindicou Jesus como o nosso Senhor e Salvador. Deus não o abandonou na sepultura, mas o ressuscitou, garantindo, como a Bíblia diz, o perdão dos nossos pecados. Irmãos, eu sei que eu e você, todos nós sofremos. E a má notícia, ainda vamos sofrer muito. Mas a ressurreição prova para nós que todo sofrimento, a dor, a angústia é temporário. Que Ele não nos abandona e que Ele vai vir para nos dar a vitória sobre o sofrimento. Cristo foi ressuscitado e Ele, a Bíblia fala, garantiu para nós a vitória sobre a morte, a dor e o sofrimento.
O apóstolo Pedro, ele fala sobre a ressurreição como essa garantia de que o futuro e a herança que nos aguarda é maior, é mais poderosa do que o sofrimento que experimentamos no presente. 1 Pedro 1, capítulo 1, versículo 3 diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada e que não murcha e que está reservada nos céus para vós outros. Neste mundo, ainda vamos sofrer, chorar. Muitas Ucrânias, muitas Blumenaus e tantas outras notícias de tristeza, de dor, de sofrimento e de morte. Mas a ressurreição prova para nós, esse não é o fim da história. A história não acaba aqui, porque Jesus Cristo ressuscitou, Ele está vivo, Ele é vitorioso. E Ele um dia vai acabar com todo o nosso sofrimento, dor e morte. E a ressurreição transforma a nossa frustração em missão. Porque agora eles sabem, a morte não venceu, Jesus vive, a morte não tem a última palavra, Jesus está vivo, é preciso proclamar essa boa notícia. Então eles saem, eles vão a Jerusalém e eles vão anunciando essa mensagem. Nós somos portadores da missão de anunciar para um mundo que está morto nos seus pecados e um mundo que chora a morte dos seus vivos, que Jesus Cristo vive e que Ele nos dá a vida eterna. Nós temos a missão de anunciar uma mensagem de vida através do Senhor ressurreto. Deus, Ele tem essa mensagem poderosa e nós temos a missão de anunciá-la. Que Deus tem o desejo de salvar e perdoar e nos transformar em pessoas diferentes. A missão de proclamar a cruz e a ressurreição é a razão pela qual todos nós estamos aqui. Eu estou aqui, você está aqui porque alguém nos pregou, alguém anunciou a mensagem da ressurreição de Jesus. Mas a razão pela qual muitas pessoas não estão aqui é também porque ainda não ouviram a mensagem da ressurreição de Cristo, da cruz e da ressurreição. E há outros que também não estão aqui, porque eles foram ao encontro desses que não ouviram essa mensagem, para proclamar e para anunciar: o nosso Senhor está vivo. E um dia, Ele vai vencer o último e maior de todos os inimigos, que é a morte e o diabo. Quando alguém ouve essa boa notícia da morte e da ressurreição de Jesus pelos nossos pecados, e essa pessoa decide aceitar e ser batizado, a Bíblia fala que ele se une à morte de Cristo quando ele morre para os seus pecados. E ele se une na ressurreição de Jesus quando ele ressuscita para uma nova vida. E nós vamos ter o privilégio de testemunhar isso acontecer hoje de manhã. Porque alguém hoje, nessa manhã, decidiu morrer para a velha vida, ser crucificado com Cristo e ressuscitar para uma nova vida. Então eu queria chamar a Keila e a Fabiola. Bom dia. Bom dia. Que culto maravilhoso, obrigada, John. Eu acho que realmente encaixou com a decisão que a Keila fez da confissão de fé dela nesse dia. E há mais ou menos 5 anos atrás, num momento de desespero, ela viu a porta dessa igreja aberta, ela entrou para pedir socorro para Deus. E eu lembro que eu tive o privilégio de ser a primeira pessoa dessa igreja que conversou com a Keila, nós oramos juntas, e desde então eu tenho visto Deus agindo na vida dela, na sua casa, e tem sido maravilhoso acompanhar isso.
E, Keila, tem sido muito bom realmente ver Deus agindo na sua vida. E eu tenho visto os sinais dele, a gente tem conversado sobre batismo, tem sido um momento muito bom. E a Keila também é uma pessoa com um coração muito bom. O ano passado eu entrei em contato com ela, perto da comemoração do Dia das Mulheres, pedindo que ela fosse fazer a unha na ONG das mulheres. Além dela ir, não cobrar nada, ela levou uma amiga para estar fazendo o cabelo das mulheres. E como é precioso ter pessoas que não somente estão buscando a Deus, mas que também têm o desejo de servir, de abençoar pessoas. E a Keila tem sido um presente de Deus na minha vida, e eu sei que nessa comunidade. Então, Keila, gostaria de fazer uma pergunta para você. Você crê que Jesus é o único Senhor e Salvador da sua vida? Sim, Ele é o único caminho. Amém. Espero que essa igreja continue sendo o lugar que possa sempre trazer você para mais perto de Jesus. Amém. Amém. Só em Jesus eu encontrei esperança, luz, canção, lugar seguro nele achei, rocha que não se abalará. Que grande amor em Cristo há, sem medo nosso caminhar, Consolador, completa-me, em seu amor me apegarei. Só em Jesus eu encontrei homem divino, Salvador, presente doce de amor, foi rejeitado pelos céus, naquela cruz se padeceu, justiça ele satisfez.
Nesse momento da oferta, eu vou ler um versículo, o versículo de Salmos, capítulo 50, versículo 23, que diz o seguinte: o que me oferece sacrifício de ações e graças, esse me glorificará. E esse momento é o momento que nós trazemos nossas ofertas e que nós estamos fazendo ações e graças a Deus e estamos glorificando a Deus, estamos adorando a Deus. Vamos orar. Santo Deus, nosso Pai, Deus de amor, te pedimos as tuas bênçãos sobre essas ofertas que trazemos à tua presença. Te pedimos que o Senhor nos dê um espírito de gratidão, que o Senhor nos dê um espírito de generosidade em tudo que fazemos, Senhor Deus. Em nome do teu Filho amado Jesus, amém. Podem trazer suas ofertas nas caixas e quem está assistindo pela internet, vai aparecer as instruções para você poder ofertar para a gente.
A Páscoa é um momento muito especial que a gente relembra uma vez por ano, né, em termos gerais, toda a cristandade. Mas a ceia é um momento em que nós celebramos todo domingo, relembrando que Cristo morreu e ressuscitou. Então, como a gente faz todo domingo, mas hoje de uma maneira um pouco diferente, tá bom? E eu queria dar algumas orientações sobre essa diferença, um pouco que nós vamos ter hoje. Então, nós não vamos ter voluntários que vão servir. Nós queremos convidar a todos que desçam e se aproximem à mesa, tá bom? Então todos irão descer, todos virão de onde você está, todos são convidados à mesa, você vai à mesa. E queríamos encorajar que as famílias, toda a sua família, que você estivesse juntos à mesa compartilhando esse momento. Nós temos alguns pães, você vai observar, e alguns cálices com uma quantidade de vinho, de suco generosa. E você pega um pedaço do pão, você molha no suco, e aí você toma, participa. Se você não está confortável dessa maneira, se você quer da outra maneira, também nós temos as bandejas, né, com tudo separado para você participar. Ok? Tudo bem? Todo mundo entendeu? Então você desce. Eu só queria dar um recado rapidinho. Alô? Tá bom. Aí, obrigada. Não, é só para dizer, nós observamos todos os domingos um movimento muito belo, que são as crianças vindo, retirando a ceia e dando para a família. E eu acho que esse domingo especial nós queremos convidar o oposto para acontecer. Então, talvez os pais vindo com seus filhos e servindo os filhos. Porque é uma chance de você explicar o significado disso também. É uma chance de explicar a Páscoa além do chocolate, além do coelhinho, mas o real sentido da Páscoa. Para o grande banquete, muitos virão do leste e oeste, do norte e do sul, e se assentarão à mesa no reino de Deus. Em Emaús, quando Cristo ressurreto esteve à mesa com aqueles que caminhavam com ele, ele tomou o pão, partiu e abençoou e compartilhou. E foi então que os seus olhos foram abertos e eles o reconheceram. Da mesma forma, hoje ele convida todos que escolhem confiar nele a compartilhar desse pão. Então, venha à mesa. Você que tem muita fé e você que gostaria de ter mais. Você que tem compartilhado da ceia com frequência e você que não tem vindo há muito tempo. Você que tem tentado seguir Jesus e você que tem fracassado. Venha, é Cristo que nos convida para encontrá-lo aqui. E que os nossos olhos sejam abertos pela presença dele. Amém. Bem-vindos à mesa. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou na casa, ele está na mesa. Ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és.
som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, preparamos a mesa. Tome um lugar de honra, arrumamos a casa, perfumamos ela toda, preparamos a mesa. Tome um lugar de honra. Ele entrou na casa e está na mesa. Ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, preparamos a mesa. Tome um lugar de honra, arrumamos a casa, perfumamos ela toda, preparamos a mesa. Tome um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, preparamos a mesa. Toma um lugar de honra, arrumamos a casa, perfumamos ela toda, preparamos a mesa. Tome um lugar de honra. Tome um lugar de honra. Reconhecemos quem tu és. Reconhecemos quem tu és. E reconhecemos quem tu és.
da paz. Só rapidinho, para a gente fechar nesse clima de celebração, eu quero convidar duas amigas para vir aqui até a frente comigo, a Giovana e a Rebeca. A Gi, eu imagino que vai estar acompanhada de umas 350 pessoas aqui na frente, se a família for chamada também. Rebe, venha. Nessa vida a gente experimenta despedidas e reencontros simultaneamente, sim? Já viveu isso um pouco? E hoje nós estamos despedindo da nossa irmãzinha Giovana, mas nós estamos celebrando o retorno da nossa irmãzinha Rebe, que fez uma turnê mundial por 12 meses. A Gi vai deixar um buraco nos nossos corações, no nosso coral maravilhoso, mas mais do que isso, um buraco aqui em Itu, nas nossas casas, nos nossos braços. A Gi está indo para viver novas aventuras em Florianópolis. Então ela escolheu um bom lugar para a gente visitar, sabe? E a Rebe, ela está retornando para retomar alguns ritmos, retomar a comunidade conosco e também continuar sonhando para o que Deus tem para ela. Aqui e longe daqui, talvez. Quem sabe? E a gente abençoa todos esses movimentos. Então, juntos hoje, na nossa bênção, eu quero que você estenda a sua mão e abençoe essas duas vidas que estão fazendo o melhor para seguir Jesus, que estão fazendo o melhor para seguir Deus e os movimentos dele. Que a paz de Cristo vá contigo por onde quer que Ele te enviar, que Ele te guie pelos desertos e te proteja pela tempestade, que Ele te traga de volta regozijando pelas maravilhas que Ele tem te mostrado, que Ele te traga de volta regozijando mais uma vez pelas nossas portas. Feliz Páscoa, igreja! Vão com Deus!